Olá a todos, vamos em nome do Senhor Jesus iniciar o estudo do resumão da lição 12, cujo tema é Profetas Inspirados. Primeiro tópico, comunicando-se com a humanidade. Pergunta como Deus se comunicou com a humanidade após a chegada do pecado. Nós sabemos que antes do pecado, Deus conversava com Adão e Eva, ele pessoalmente, face a face, no jardim. Mas depois do pecado, vamos ver. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, olha só a resposta, pelos profetas, né? Após o pecado vieram os profetas. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, e a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, Deus falou-nos pelos profetas e pelo seu Filho também, por Jesus Cristo. Podemos chegar a Deus através de Jesus Cristo. Hoje, Jesus está intercedendo por nós, como nosso advogado. E como diz aqui o texto, nesses últimos dias, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Nós podemos chegar ao Pai através de Jesus Cristo. Vamos então agora à pergunta B, que diz: como Deus se comunicava pessoalmente com a humanidade? Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, através de Jesus Cristo, toda a plenitude da divindade do céu habita em Jesus Cristo. O texto, o desejado de todas as nações, página 116, diz assim: desde o pecado de Adão, a raça humana foi cortada da comunhão direta com Deus. A relação entre o céu e a terra continuou através de Jesus Cristo. Mas agora que Jesus veio em semelhança da carne do pecado, quando Jesus esteve conosco nessa terra, como é citado lá em Romanos capítulo 8, versículo 3, o próprio Pai falou. O próprio Deus falou na pessoa de Jesus Cristo. Vamos à pergunta C. O que era necessário depois que Jesus voltou para o Pai e qual era o seu propósito? Era necessário que viesse o Consolador, o Espírito Santo. E qual é o propósito do Espírito Santo? Vamos ver aqui em João capítulo 16. Vamos ver lá no versículo 15 que diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo nos guia hoje, nos leva a Cristo, nos guia no caminho da verdade. Segundo tópico, o dom de profecia. Perguntar qual a importância dos dons espirituais enquanto aguardamos a volta de Cristo. Pois a Bíblia mesmo fala que Deus deu vários dons, Deus ainda nos dá hoje vários dons diferentes. O dom de música para um, o dom de cantar para outro, o dom de evangelizar a outro. Vários dons são dados. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 4, confirma a importância dos dons. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Então, quando recebemos o dom do Espírito Santo, nós somos enriquecidos com as bênçãos de Deus, com a graça de Cristo, através dos dons. Em toda palavra e em conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Então, Deus confirma o testemunho de Cristo entre o seu povo através dos dons, da distribuição dos dons a todos recebem dons.
de modo que não lhes falte nenhum dom espiritual. Olha a confirmação da Bíblia. Deus não quer que falte nenhum dom espiritual ao seu povo, então ele dá dons a todos, né? E aí há um crescimento espiritual. Olha só, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, ele os mantém firmes até o fim. Então, a pergunta diz da importância. Os dons que Deus nos dá nos mantém firmes, né, até o fim. E ainda diz, olha, vocês serão encontrados irrepreensíveis. Irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à pergunta B. O que identifica a última igreja de Deus e o seu dom, o testemunho de Jesus Cristo? Vamos ver aqui em Apocalipse 12:7, fala que o dragão irou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus. Aqui a mulher representa a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo aqui é reconhecida como a que guarda os mandamentos de Deus. E a pergunta diz, o que identifica a guarda dos mandamentos? E tem o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, o dom de profecias, o testemunho de Jesus Cristo. E Apocalipse 19:10 também fala do testemunho de Jesus, né? Testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia. Lá no final do versículo 10 fala que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, lá no versículo 21, diz assim, vamos ver a partir do 19. Não extinguais o espírito, não desprezeis as profecias. É o conselho bíblico. Examinai tudo e retém o bem. Então, é muito importante o espírito de profecia, né? E a igreja de Deus tem o espírito de profecia, né? E guarda os mandamentos de Deus também. Pergunta C. Em vez de recorrer a médiuns, a quem devemos buscar? Devemos buscar a Deus, diretamente a Deus. Em Isaías capítulo 8, versículos 16 e 19, diz assim, liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que estirleiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo a seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Então isso é uma repreensão, é uma pergunta, mas é uma pergunta em forma de repreensão. Então você vai consultar espíritos em vez de recorrer a Deus? Né? Então, o povo deve recorrer ao seu Deus. E se nós somos o povo do Deus verdadeiro, temos que recorrer diretamente ao povo de Deus verdadeiro. A favor dos vivos, vamos interrogar os mortos para saber sobre os vivos? Não tem sentido, né? Então, devemos recorrer a Deus. Somente a Deus, diretamente a Deus. Na pessoa de Jesus Cristo, né? Com Jesus Cristo intercedendo por nós. E aqui no segundo parágrafo diz assim, da nota, minha consagração hoje, página 40. Em sua providência, o Senhor achou por bem ensinar e advertir seu povo de várias maneiras. Então vamos ver que é providência divina. Por ordem direta, pelos escritos sagrados e pelo espírito de profecia, que são os profetas. Ele lhes revela a sua vontade. Então, Deus tem as maneiras de revelar a sua vontade. Pelo espírito de profecia, se ele quiser, ele pode falar diretamente, através de sonhos, de visões, e pela Bíblia, pelas Escrituras. Vamos ao terceiro tópico, testado pelas Escrituras. Perguntar qual é o teste fundamental pela qual um verdadeiro profeta tem de passar e ser aprovado. Olha o que diz Isaías 8:20. A lei e ao testemunho, se não falarem segundo essas palavras, nunca verão a alva. Então,
novamente falando da lei de Deus. Olha o teste. O profeta guarda a lei? Produz bons frutos em sua vida? Vive aquilo que prega? Porque tem alguns falsos profetas que pregam uma coisa e vivem outra, em desarmonia com a lei de Deus. Então, a lei e o testemunho é o teste fundamental de um verdadeiro profeta. Ter conhecimento e viver as Escrituras, a lei de Deus. Os testemunhos não desprezam a palavra de Deus, mas a exaltam e atraem a mente das pessoas para ela, para as Escrituras. Vamos à pergunta B. Se ficar comprovado que alguém é um falso profeta, o que devemos fazer? Em Romanos capítulo 16, versículo 17, diz assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos. Será que um verdadeiro profeta vai promover escândalo? Dissensões? Vai ter um sentimento faccioso? Contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Então, aqui o conselho bíblico, olha, ó, ficou comprovado? É um falso profeta? Devemos nos desviar deles, é o que diz as Escrituras. Em 2 João, capítulo 1, também fala, a partir do versículo 9 até o 11, também fala que não devemos receber em nossa casa. E fala também, ó, nem o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, este é o conselho bíblico para os falsos profetas. E ainda para finalizar esta parte, um pensamento do grande conflito, página 593, que diz: o príncipe do mal, Satanás, está agora empreendendo seus maiores esforços para uma luta final contra Cristo e seus seguidores. O último grande engano logo se desdobrará perante nós. O anticristo realizará suas obras maravilhosas, entre aspas, maravilhosas, bem à nossa vista. A falsificação se parecerá tanto com a verdade, que será impossível perceber a diferença entre ambas, a não ser pelas Sagradas Escrituras. Toda declaração e todo milagre devem ser testados pelo testemunho da palavra. Então, se você reconhece o falso profeta, você vai conseguir reconhecer o verdadeiro. Vamos à pergunta C. De que modo todos os novos profetas são testados e por quê? 1 Coríntios 4:32 diz: E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, o espírito de profecia deve estar sujeito aos profetas da Bíblia. Todos os profetas contidos na Bíblia, em suas profecias, E em João, capítulo 10, versículo 17, diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, esses novos profetas precisa ver se seguem as Escrituras. Precisa estar comprovado se produzem fruto, o fruto do Espírito, bons frutos. E vamos ver aqui no início da nota, diz assim: Mas apesar de tudo isso, alguns que professam fazer da palavra de Deus seu estudo, os falsos profetas, encontram-se vivendo em direta oposição a seus ensinos mais claros. Professam estudar a Bíblia, mas vivem em oposição a ensinamentos simples e básicos, claros, que tem na Bíblia. Então, não vivem as Escrituras. Então, precisa haver um teste. Conhece as Escrituras? Pratica o que tem nas Escrituras? Segue os ensinamentos de Cristo? Produz os frutos do Espírito? Vive aquilo que prega? Muito importante. Vamos ver o quarto tópico, o reino interior. A pergunta A diz: por que é importante crer num Salvador pessoal em nossa vida agora e não apenas numa figura histórica?
Nós precisamos ter uma experiência pessoal com Cristo. Somente conhecer a história de Cristo, isso não basta. Precisamos viver, sentir. Né? Em 1 João 4, versículo 1 diz: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Se nós temos uma experiência com Deus, como diz a pergunta, né? Por que é importante crer em Jesus, no Salvador? Aí nós poderíamos reconhecer os falsos profetas. Né? O Espírito de Deus irá nos revelar se um profeta é verdadeiro ou se um profeta é falso. Porque aqui em 1 João diz: muitos falsos profetas se levantam no mundo, que dizem ser Cristo, tem uns que dizem até ser Jesus Cristo, olha a blasfêmia. Então, temos que estudar, pesquisar e crer em Jesus, porque aquele que for fiel, que tiver o fruto do Espírito, que tem uma experiência pessoal com Cristo, não será enganado. Que estuda as Escrituras, não será enganado pelos falsos profetas. Em João 15, versículos 4 e 5 ainda diz: Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Nós somos as varas, nós somos os ramos. E a videira é Jesus Cristo. Assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira e vós as varas, que está em mim, e eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, é importante estarmos ligados com Cristo numa experiência pessoal e não conhecer somente a história. Porque sem Cristo nós nada podemos fazer. Precisamos de Cristo em nossas vidas. E para finalizar aqui esta pergunta, ainda diz uma citação de Testemunho para a Igreja, volume 7, página 71, diz assim: Ao receber a Cristo, somos revestidos de poder. Mas que poder é esse? Vamos ver. Um Salvador que habita em nós transforma o poder divino em nossa propriedade. Então, nós recebemos poder do céu, poder de Deus, se nós recebemos a Cristo. A verdade se torna nossa especialidade. Nós não iremos proferir mentiras. Nós iremos sempre em busca da verdade, iremos falar a verdade. Não se vê nenhuma injustiça na vida. Podemos proferir palavras oportunas aos que não conhecem a verdade. Agora, olha esta última frase, que interessante. Vamos refletir. A presença de Cristo no coração é um poder vitalizante, fortalecendo todo o ser. Por isso, precisamos ter uma experiência pessoal com Cristo, para que possamos receber poder do alto, um poder sobrenatural. A graça de Cristo será implantada em nossa vida. Pergunta B. Como Moisés reconheceu a necessidade da presença pessoal de Cristo? Em Êxodo capítulo 33, lá no versículo 13, diz: Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Moisés tinha essa preocupação de ter de estar conectado com Cristo. Ele tinha a necessidade da presença de Cristo. Então ele pediu: Senhor, se o Senhor me vê com agrado, revela os teus propósitos, né? Para que eu te conheça, para que eu seja aceito. Então ele tinha essa necessidade de ser aceito por Deus. Ele queria ser aceito. Ele tinha isso no coração. Vamos ler aqui Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 651, que tem um belo comentário a respeito de Moisés e sua necessidade de ser aceito e de estar com Cristo o tempo todo. Moisés tinha um profundo senso da presença pessoal de Deus. Nós devemos ter esse profundo senso também. Se não temos, temos que buscar, pedir.
Ele não estava apenas contemplando através dos tempos a vinda de Cristo em carne, mas ele via Jesus de uma maneira especial, acompanhando os filhos de Israel em todas as jornadas. Moisés via a presença de Deus de uma maneira especial. Deus era real para ele e ele estava sempre presente em seus pensamentos. Então hoje Deus deve ser real em nossa vida. Deus deve estar também sempre presente em nossos pensamentos. Quando mal compreendido, quando chamado a enfrentar o perigo e a sofrer insultos por amor a Cristo, olha a reação de Moisés. Ele suportava tudo sem retaliação. E se você hoje que está ouvindo essa mensagem está sofrendo por amor a Cristo, sofra sem retaliação. Qualquer prejuízo nessa terra que você tiver por amor a Cristo, você será ressarcido no céu por toda a eternidade. E lá no céu você verá que valeu a pena. Continuando, Moisés cria em Deus como alguém de quem ele precisava e que o ajudaria por causa de suas necessidades. Deus era uma ajuda presente para ele. Assim deve ser em nossa vida também. Deus deve ser uma ajuda presente em nossa vida diariamente, constantemente. Último tópico, quinto, o testemunho direto. Perguntar, qual é a perspectiva de Deus em relação à mundanidade? Vamos ver o que a Bíblia diz? 1 João 4, versículo 5. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Aqui, esse verso é para aqueles que abraçaram o mundo, que estão lá no mundo, que não aceitaram a Jesus, o sacrifício de Jesus. Tiago 4, versículo 4 ainda diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então você não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E ainda para finalizar, uma citação, Testemunho para Ministros, página 265, diz assim, o mundo não deve ser introduzido na igreja e com ela se casar, formando um laço de união. Se isso acontecer, a igreja se tornará de fato corrupta. E ainda, em relação a vivermos no mundo, então eu vou viver lá isolado no deserto, não vou ver mais ninguém. Vou ficar lá isolado. Vamos ver o que diz. Obreiros Evangélicos, página 394. Contudo, também não devemos viver uma vida isolada. Devemos fazer todo o bem que pudermos às pessoas do mundo. Lembrando que a nossa terra, o nosso reino não é deste mundo. Jesus mesmo falou, olha, meu reino não é deste mundo. Nós também estamos aqui de passagem, nós somos embaixadores nesse mundo. Nosso reino é o céu, nosso reino é celestial, a Nova Jerusalém. Nosso reino não é deste mundo. Mas, enquanto temos tempo neste mundo, devemos viver dando testemunho de Cristo. E lembrar aqui, como diz a pergunta, o que Deus pensa a respeito da mundanidade, aqueles que vivem de acordo com os costumes mundanos. Nós devemos viver neste mundo, pregando o evangelho e dando bom testemunho para agradar a Cristo, como aquele bom soldado que procura agradar a quem o alistou. Última pergunta, B. Por que a união com o mundo é uma impossibilidade? Quanto a esse respeito, qual é o propósito de um profeta? Vamos ver a primeira parte, a impossibilidade. A Bíblia diz, não podeis servir a dois senhores. Ou de amar a um e odiar a outro, ou odiar o outro, e amar. Não tem como servir aos dois senhores. Aqui os dois senhores representando o mundo e Cristo, Ou você ama o mundo, ou você ama Cristo. Não tem como amar Cristo e amar o mundo ao mesmo tempo. E a Bíblia diz isso. 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que
consenso tem o templo de Deus com os ídolos? São perguntas que nós devemos refletir, perguntas que nos levam à reflexão. Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, nele habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então é o que a Bíblia diz sobre a união do povo de Deus com o mundo. E agora a segunda parte, né, quanto a esse respeito, qual é o propósito de um profeta? Por que Deus enviou os profetas? Para trazer mensagens ao povo. Mensagens de advertência, como vimos. Um profeta leva ao povo a Bíblia, leva o povo a Cristo, a Deus, aos céus. Em Ezequiel 44:23 diz assim: e o meu povo ensinarão, e a meu povo ensinarão, a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Olha aqui a função de um profeta. Ensinar o povo a distinguir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Então aqui esta é a função do profeta. Que o Espírito Santo possa continuar habitando com todos, que essas mensagens, que possamos absorver, refletir e viver estas mensagens agora para esses dias. Bons estudos da lição a todos. Amém.